Já de volta com o Estúdio Sat, antes de continuarmos a nossa conversa com a doutora Silvia a respeito da alimentação saudável para as crianças, nós vamos conferir algumas dicas de inglês da Academia Washington. Oi, você sabia que algumas palavras mudam no inglês americano e no britânico? Vamos conhecer algumas? No inglês americano nós temos apartment, no inglês britânico flat, que significa apartamento. No inglês americano nós temos candy e no britânico sweets, quer dizer doces. No americano nós temos fall, no britânico autumn, para outono. No americano bathroom, britânico toilet, para banheiro. Americano pants, trousers, no britânico, para calças. Sidewalk, no americano, pavement, no britânico, para calçada. E essa foi a dica de hoje. Até a próxima! Muito bem. Nós vamos continuar falando com a nutricionista, nutróloga pediatra, a doutora Silvia Barreto. A gente estava aqui conversando no intervalo comercial. Eu estava falando para ela e perguntando por que algumas crianças não gostam de fruta, não gostam de vegetais. Tá certo que talvez tenha sido porque a mãezinha não comeu durante a gestação, não come com a criança ali na mesa e tudo, hábitos alimentares errados. Mas e quando a mãe tenta inserir esse alimento na dieta da criança e a criança não aceita, doutora? Então, normalmente com 6 meses nós iniciamos a alimentação complementar, né? Então, sai da amamentação exclusiva, inicia a alimentação, continua peito. Então, a OMS diz que tem que ser amamentado até 2 anos de idade, no mínimo, né? A partir daí, alguns erros às vezes ocorrem. Então, um deles é bater o alimento no liquidificador ou então não esmigalhar. O certo é deixar esmigalhado com o garfo, então amasso com o garfo, né? Eu não bato essa alimentação, justamente para a criança criar o hábito de mastigar, mesmo que não tenha dente, ela tem que fazer isso. E outra coisa, eu não misturo todos os vegetais, leguminosas de uma vez, então o ideal é que seja feito a vapor, né? Que eu possa estar oferecendo de pouquinho cada um para a criança reconhecer o gosto. A primeira reação de uma criança que está entrando na alimentação complementar é cuspir, né? Então, ela coloca com a língua para fora, normal, mas ela vai adquirir o hábito de engolir. Então, quando você for oferecer para essa criança, começa a oferecer em grupos separados. Vou dar um exemplo. Escolhi a beterraba, o brócolis e uma batata para fazer aquela sopa do dia. Então, quando eu vou fazer, eu faço na vaporeira, tiro e eu vou amassar com um garfinho, cada um num cantinho do prato. E quando eu for oferecer, eu dou um pouquinho para cá. Então, ele vai começar a adquirir o hábito de comer aquilo, né? Ai, mas ele não aceitou, não dou mais. Não é assim. Nós temos que tentar diversas vezes. Os estudos mostram que você tem que tentar não só 10 vezes o mesmo alimento, mas de 10 maneiras diferentes de preparação. Então, eu pego uma cenoura e posso fazer ela cozida, ela crua, ela em purê. Então, diversas formas para realmente ver se a criança aceita ou não aquele alimento. É normal que a gente não goste de um alimento? É normal. O que não é normal é que eu não gosto de nada. Então, eu não gosto de nenhum tipo de legume, nenhum tipo de fruta. Não existe isso, tá? E a alimentação, ela não pode ser feita como moeda de troca. Então, eu não quero isso. Ah, não, você vai almoçar que depois eu te dou um bombom. O que eu estou mostrando para a criança? Que a alimentação é ruim, que o bombom é bom. E não é isso. Então, a alimentação tem que... Ah, mas eu não estou com fome agora. Tudo bem, não vamos comer agora. Mas quando eu for oferecer de novo, o lanche vai ser a refeição. Porque senão eu sei que eu posso manipular a criança. Ela tende a ser muito... Ela sabe como lidar com os adultos. Então, eu sei que se eu não comer agora, daqui a pouco a minha mãe vai me dar um lanche. Não é assim. Então, quando eu for repetir, quando ela disser que está com fome, eu vou fazer a refeição que eu tinha preparado para ela antes. Entendeu? E é normal a gente falar não para a criança. É amor, isso é amor. Então, é a primeira fase que a criança está aprendendo a receber um não em casa. E a alimentação serve do mesmo jeito.
não pode não comer uma fruta. Então, ele sabe que eu tenho que comer a fruta. E tem que ser assim mesmo. Não, e amor mesmo, a senhora falou tudo, porque a gente sabe hoje mais do que nunca, a gente inclusive fala muito a respeito disso aqui no programa, que a alimentação está diretamente ligada com a questão de você viver mais, com a questão de você viver melhor, com a qualidade de vida, além da atividade do exercício físico, né, doutora? Com certeza. São remédios que nós devemos tomar diariamente. Atividade física, uma alimentação saudável, né? Super importante. E manter uma mente positiva. Então, a criança ela tem que aprender isso. Então, fazer com que a criança faça atividade física desde pequena, tenha hábitos alimentares bons desde pequenininho é essencial. Hoje em dia, não só a obesidade cresceu muito no nosso meio, mas a gravidade dessa obesidade. Então, a tendência é que, antigamente, eu tivesse muito sobrepeso e muita obesidade do tipo 1. Hoje em dia, nós já temos muita obesidade mórbida em crianças pequenas e com patologias associadas. Então, hipertensão e diabetes estão altíssimas no nosso meio por conta de alimentação inadequada. Então, imagina, não existia remédio para criança obesa porque não tinha necessidade. O problema é que hoje em dia já tem se feito pesquisas, né? Já estão usando mãos de remédios até para isso, porque as crianças estão tendo hipertensão em idade muito nova, 10 anos. Então, imagina, hipercolesterolemia, então colesterol alto, triglicerídeo alto. A criança já tem uma síndrome metabólica com idade de 10 anos. Então, é a alimentação que vai estar auxiliando diretamente na vida dessas crianças. Lembrando que memória de adipócitos, o que é isso? Onde a gente acumula gordurinha, até 7 anos. Então, imagina, eu tenho 7 anos para fazer com que o meu filho tenha uma alimentação saudável, porque a partir dali, a tendência é que o corpo dele queira fazer o que ele foi acostumado desde pequenininho. Ai, a minha já tem 8, doutora. Eu tô pensando aqui, mas ainda dá tempo, né, doutora? Sempre é tempo. Sempre é tempo. Apareceu aí nas fotos que a gente acabou de mostrar para vocês, crianças tomando refrigerante, comendo doces e tudo. E 2 imagens me chamaram muita atenção, que foi a criança no videogame e a criança no celular. Então, você lembra na sua época, você que está assistindo aí, que tem aí acima dos 20 anos, né, 25 e tal, a gente brincava na rua. A gente tinha o hábito de jogar bola na rua, brincar de manja, não sei o que, isso que lá. Então, a gente exercitava, de certa forma, o nosso corpo. Hoje, as crianças só são em casa. E imagina, a agravante do sedentarismo, porque eles só querem estar, e se você deixar passa mesmo o dia todo, eu começar a ter uma alimentação com excesso de caloria. Então, eu vou dar um exemplo. Uma criança de mais ou menos 2 anos, ela come em torno de deveria comer em torno de 1.000 calorias. A taxa metabólica basal é mais ou menos esse valor. Se eu dou um sanduíche para ela e ela consegue comer o sanduíche inteiro, ela já consome quase toda a caloria do dia inteiro. E eu associo a isso não fazer atividade física e não brincar. Eu não estimulo a brincar. Imagina como que ela vai estar acumulando gordurinha para quando ela estiver maior. A gente leu também que o consumo de feijão caiu muito nos últimos tempos, né? Então, eu me lembro que a minha avó fazia para mim o arroz com feijão, a carne ou o frango. Hoje a gente não consome mais. Quando a gente junta o arroz e o feijão, que é a comida do brasileiro, né? Nós agregamos uma proteína de alto valor biológico. Então, é ótimo para o nosso organismo. Além disso, o feijão ele é rico em fibra. Né? Então, se eu estou tirando isso e estou acrescentando mais carboidrato, como batata frita, como outros produtos que não vão fazer tão bem, imagina como que vai ser essa criança. Imagina o acúmulo de gordura, imagina a qualidade de nutrientes. E lembrando que a comida tem que ser colorida, né? Quanto mais cores, mais micronutrientes. Então, vitamina, como A, que é essencial para a visão e na fase de criança precisa, vitamina C, vitaminas do complexo B, zinco, que melhora a imunidade da criança. Nós só vamos conseguir se nós usarmos bastante cores e alimentos diferentes no prato. É verdade. Doutora, eu queria muito agradecer a sua presença hoje aqui com a gente. Eu acho que foi um bate-papo muito rico. A
já que a gente está falando dessa riqueza de nutrientes, né, o nosso bate-papo também foi. Queria lhe agradecer, queria que a senhora deixasse seu contato, sei lá, quem quisesse lhe encontrar, né, a mãe ou o pai que se interessou pela conversa, que quer ter mais dicas com a senhora, como é que faz? Então, eu vou deixar meu telefone, que é o 981121984. Eu atendo na Clínica Estúdio de Pele, atendo também na Santa Plus e na Clínica Salos. Então, e assim, eu trago o carro-chefe de atendimento domiciliar. Então, eu vou em casa, naquele momento de transição alimentar, ensino a mãe a preparar, digo quais são os alimentos que deve usar. Ai, então, que legal, doutora. Faço isso. Já vamos ali trocar figurinhas? Vamos. Obrigada. Ó, gente, nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco a Thaís já está ali, já vamos conversar com ela a respeito do aplicativo Meu Ambiente. Você tem alguma denúncia para fazer sobre crimes ao meio ambiente? Tem um vizinho que está fazendo queimadas direto e tudo, você não suporta mais aquele odor? Fica assistindo o programa que daqui a pouquinho você vai saber mais sobre como denunciar, tá? Daqui a pouco, não é denunciar o vizinho, é denunciar o crime contra o meio ambiente. Daqui a pouquinho a gente volta.